Meus queridos irmãos, amados amigos, que a graça e a paz de nosso Deus e também do seu Filho amado Jesus Cristo seja com todos vocês. Hoje nós vamos trazer aqui um pequeno resumo relacionado à janela 10x40. A leitura bíblica está em Efésios capítulo 6, do verso de número 10 ao verso de número 20, aonde Paulo ele nos revela que nós temos uma luta diária. E essa luta ela não é contra pessoas, mas sim contra potestades, principados, relacionado a uma guerra espiritual. E para batalhar essa batalha, nós precisamos nos armar com essas ferramentas que Deus ele dá aos seus servos para que possa resistir ao dia mau e continuar firme diante das pelejas. Capacete da salvação, couraça da justiça para cobrir o peito, cinto da verdade, escudo da fé, a espada do Espírito e as sandálias nos pés na preparação do Evangelho da Paz. Quando se fala em janela 10x40, está relacionado a uma marcação geográfica relacionado à linha do Equador. Se você subir essa linha do Equador na latitude 10x40, você vai encontrar uma quantidade dentro dessa janela que foi estabelecida por um missionário, cerca de 67 países aonde a evangelização ela é difícil acesso nesses países, alguns deles proibida por leis, outras por grupos religiosos, de anunciar o Evangelho de Cristo. Cerca de 6 bilhões e meio da população mundial, 60% está dentro desse retângulo, dessa janela 10x40. Então, se nós temos o cristianismo com cerca de 32% de alcance em todos os povos, então nós temos cerca de 60%, ou melhor, 67% de pessoas que não ouviram o Evangelho, que não se decidiram por Cristo. Desses 6 bilhões e meio, nós temos 2 bilhões de cristãos. Então, há uma tarefa muito grande com a questão da evangelização. Porém, dentro dessa janela 10x40, que tem alguns países ali da África, do Oriente Médio e da Ásia, nós vamos encontrar China, apenas 7% de cristãos, que é a maior população do mundo. Nós temos a Índia, com apenas 2% de cristãos. Então nós temos que orar para que aqueles que são vocacionados, eles possam se apresentarem para essa obra. E também para que as igrejas venham manter missionário nesses países, para que as pessoas sejam alcançadas pelo Evangelho de Cristo. Então, há uma dificuldade muito grande, porque nesses países nós temos uma grande quantidade da questão da pobreza. Então, 87% da pobreza mundial encontra-se nessa janela 10x40. E também dos 21 países onde
há uma maior perseguição religiosa está dentro dessa janela 10x40. Então, que Deus nos ajude a sermos intercessores para que mais homens e mulheres venham irem ao campo missionário para que vidas sejam salvas, vidas sejam transformadas pelo poder do Evangelho. Então esse é um grande desafio para a igreja, para anunciar o Evangelho dentro dessa janela que nós aqui estamos falando. Então nós temos que orar em todo o tempo para que o evangelismo seja alcançado por essas almas. E também a questão da ação social, porque muitos desses países estão fechados que há missionário, mas não a assistência, a ação social que pode ser levado a essas pessoas. Então, através de ações humanitárias, essas pessoas podem ser alcançadas pelo Evangelho. Então, que Deus nos dê graça, que Deus nos ajude, que nós sejamos intercessores, mantedores desses Evangelhos e sempre orando por eles, principalmente nos que estão dentro dessa janela 10x40, ali nos países africanos, no Oriente Médio, aonde o que predomina tanto nessas regiões são a religião islã, o islamismo, conhecido como muçulmanos. Temos também o hinduísmo ali na Índia, que é o berço dos deuses. Budismo ali no norte da Ásia. E também religiões orientais que faz parte ali do contexto dessas comunidades ali dos países asiáticos. Então, até uma próxima oportunidade, até um próximo encontro, Deus assim permitindo, fique na paz.